Olá, queridos, tudo bem? Bom, essa semana eu estava conversando com alguns amigos, com alguns irmãos, e Deus tem me movido muito em relação a isso, sobre amizades, né, sobre parcerias. Eu acho que nos dias de hoje está sendo bem complicado acharmos pessoas leais, né, pessoas. Eu não falo nem de fidelidade, porque quando a gente fala de fidelidade, né, a gente tem o costume já de automaticamente pensar no marido e na mulher, mas eu falo sobre amigos, né? Essa semana Deus estava me levando a ler mais uma vez sobre aquela passagem que fala de Davi e Jonatas e tudo, sobre a amizade que eles tinham, sobre a parceria que eles tinham. E a gente hoje, nos dias de hoje, a gente se encontra num mundo muito concorrente, né? Onde um quer ser melhor que o outro, onde o nosso amigo que está ali com a gente, às vezes vendo as nossas dificuldades, quer avançar na nossa frente. Às vezes pessoas que encontram caminhos mais fáceis, né, para passar, para conquistar, para conseguir algumas coisas, não nos indicam, né, porque querem chegar na frente, né, e é uma coisa que a gente consegue ver que quando Jesus está conosco, isso precisa mudar. Então, eu tenho focado mais nisso, eu tenho vigiado mais com isso. E eu não estou nem falando, porque quem é meu amigo sabe, não estou falando de mandar mensagem todos os dias no WhatsApp, ou mandar bom dia, ou algo assim. Eu estou falando de ser fiel, né? De ser ali amigo, fechado, como a gente diz no Rio de Janeiro, o cara tá fechado com o outro. E eu acho que isso é muito importante da gente falar nos dias de hoje, né? Que são pessoas que estão no mesmo time e às vezes com propósitos diferentes. É como num time de futebol, tem o atacante, tem o zagueiro, tem o meio-campo e tem o goleiro. Não adianta a gente fazer um time todo de atacante ou um time todo de zagueiro. Há técnicos que fazem essa tática, mas nem sempre funciona. E na nossa vida é assim, né? Tem o cara que é bom no ataque, tem um cara que é bom na defesa, mas existe sempre alguém que precisa estar no meio de campo, ali gerenciando, né, ali tocando por um lado, o centroavante ou algo assim. E aí não adianta também a gente ter o time todo bom se o goleiro não for bom. Estou falando de futebol, mas a gente não vai entrar muito nisso, é mais para a gente entender o que é uma equipe, né, o que é estar junto, o que é trabalhar em equipe. E na nossa vida eu acho que precisa ser assim, a gente precisa entender que somos uma equipe. E uma equipe melhor para falar não tem outra que seria a nossa família, né? A sua esposa, algumas vezes os seus filhos, eu não sei quantos estão na sua casa, e tem até aqueles amigos mais próximos que é considerado também, né, são considerados também da família. E aí são pessoas que estão com a gente, estão conosco, às vezes no treino, né? Às vezes naquele punch que a gente precisa dar, naquele cardio que a gente precisa fazer. Estou dando bem exemplos para a gente entender, mas na realidade são coisas da nossa vida que precisamos testar, precisamos, né, avançar um pouco mais e nem sempre a gente está pronto, a gente tem aquele pique para correr durante 45 minutos num jogo. E aí vem pessoas, né, são os coaches, são os nossos amigos que nos dão forças, e eles nos orientam, eles nos dão forças e algumas vezes até, né, com uma bondade ou com um simples carinho ou um empurrão ali, e se liga, mano, vamos lá, a gente consegue começar a fazer o que a gente não fazia antes. Tipo, um exercício, né, aquele exercício paralela, aquele exercício para mim é muito complicado porque eu não tenho prática naquilo. Mas eu lembro que um amigo meu ele falou, cara, você precisa começar. Se você começar, você pode perceber que eu não faço muito, né? Mas se a gente começar, a gente vai acabar pegando a prática e vai conseguir fazer o que a gente não fazia antes. Eu acho que está sendo bem redundante, mas é que eu quero que você entenda que é necessário que você comece a praticar coisas. E uma das coisas que você precisa praticar é amar o seu irmão, é confiar nele, e quando você puder e não puder, é necessário que você seja fiel a ele, a tudo aquilo que você falou com ele, a tudo aquilo que você disse a ele. Eu falei do futebol, mas existem esportes que é só uma pessoa, né? Uma corrida, é um salto à distância, existe uma pessoa, porém por trás daquela pessoa tem um treinador.
que ralou com ele, que sofreu com ele, que caiu junto na alimentação, na dieta, na preparação dele. Mas quando as câmeras estão filmando ali no dia da Olimpíada ou no dia do, no dia do teste, é só uma pessoa. Aquela pessoa está ali sozinha. Só Deus e às vezes o treinador dela sabe o que ela passou, o que ela teve que passar, o que ela teve que aprender para chegar naquele momento. E aí existem pessoas que trocam de treinadores. Depois que alcançam, né, uma fama, depois que alcançam um posto melhor e começam a deixar as amizades de lado, começam a esquecer de onde veio e de quem ajudou a chegar. Então eu queria que você pensasse nisso, nas pessoas que em algum momento na sua vida te ajudou, nas pessoas que em algum momento na sua vida, né, te orientou e com essa orientação você conseguiu chegar onde você está hoje. Você quer chegar mais longe? Muito bem, você não pode parar. Mas eu queria que você, hoje, assistindo essa palavra, assistindo esse vídeo, eu queria que você sentisse no seu coração a vontade de mandar uma mensagem, de ligar ou de ir até um amigo seu que no passado te ajudou e você, ingrato, você acabou esquecendo ou você se afastou dessa pessoa por algum motivo ou por algum orgulho. Eu queria realmente que você entendesse que pessoas leais são presentes de Deus. Pessoas que estão dispostas a suportar um ser vivo, é algo que a própria Bíblia fala que estejamos ligados em Deus e que precisamos suportar um ao outro. Então eu queria que você fosse não somente essa pessoa grata a quem te suportou, mas também que estivesse pronto a suportar uma outra pessoa. Houve uma vez que eu falei sobre Isabel, quando recebeu Maria, mãe de Jesus, em sua casa, a Bíblia fala que Isabel falou, bendita és tu entre as mulheres. E aí a Bíblia fala que Jesus ali no ventre de Maria começou a se movimentar. E eu assisti uma pregação falando sobre isso, sobre Isabel, sobre a importância de uma Isabel na vida de uma Maria. É muito interessante que quando a gente não tem muita experiência em algum momento, em alguma área da nossa vida ou em alguma situação, e chega alguém, cara, justamente com aquela instrução que a gente precisava, com aquele know-how, aquele currículo pronto, falando, cara, eu tenho experiência nisso, aí tu fala, eu preciso fechar com essa pessoa. E Isabel era essa pessoa que estava mais avançada na gestação que Maria, ou seja, ela conhecia o que Maria estava passando. Ela já tinha passado por aquilo. Quantas vezes você está com dificuldade com seu filho e aí chega uma mãe e fala, olha, eu já passei por isso. Eu sei o que você está pensando, eu sei o que você está passando. Só que, assim como eu consegui vencer, assim como eu consegui superar, você também vai superar. Então eu queria que você fosse essa Isabel na vida de alguém. Eu queria que você fosse esse Jonatas na vida de algum Davi. Eu queria que você desse lugar para essa amizade sincera, para esse sentimento de verdade, para que você fosse realmente como alguém que está disposto a suportar uma outra pessoa. E lá em casa a gente tem costume de falar que eu te amo apesar de. Né? O que isso quer dizer? Cara, eu te amo apesar de você ser chato, eu te amo apesar de você ter diferenças teológicas, eu te amo apesar de você acreditar em uma coisa que eu não acredito. Eu queria que você amasse alguém, apesar de todas essas diferenças. Eu queria que realmente você fosse instrumento de Deus para abençoar alguém. Amém? Fique com Deus.